Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Podeis tomar assento com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu tive o desejo no meu coração de trabalhar, quando eu digo trabalhar com vocês, é explanar a doutrina a respeito de uma trilogia, 3 salmos da Bíblia. Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Esses salmos estão interligados entre si, porque esses salmos, assim como muitos outros, estão falando sobre a história de Jesus Cristo, estão apontando para a vida e para o ministério do Senhor Jesus. Esses salmos, respectivamente, eles apontam para a Jesus Cristo e cada um no seu assunto: cruz, cajado e coroa. Salmo 22, 23, 24. Cruz, cajado e coroa. Nós sabemos que são inúmeras as passagens do Antigo Testamento que estão apontando para o futuro, principalmente apontando para o ministério do Senhor Jesus Cristo. São inúmeras as passagens. Nós vemos algumas passagens e nós trabalhamos elas e nós conseguimos identificar o autor inspirado por Deus, traços da sua vida, traços da sua personalidade, circunstâncias que estão envolvendo os autores, e depois nós conseguimos ver que há uma inspiração divina e esse autor está falando também a respeito do Messias. Agora, no Salmo 22 acontece algo de extraordinário. Esse salmo está tão carregado da vida e ministério de Jesus Cristo que nós nos perdemos. Como que nós nos perdemos? Quando nós vamos analisar que esse é um salmo atribuído a Davi, e por fim, muitos estudiosos vão querer pegar os traços desse salmo e querer apontar para algum momento da vida do rei Davi, mas a gente se perde, porque ele está tão carregado de Jesus Cristo, que a gente não consegue nem enxergar o rei Davi. Nós só conseguimos enxergar o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ora, quem aqui já leu os evangelhos? Quem aqui já leu sobre o ministério de Jesus Cristo? Quando lê esse salmo aqui, fica espantado. Aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, o salmista compõe este salmo, esse cântico, esta adoração. Irmãos, eu fico imaginando, porque a gente tenta entender como que é a mecânica da inspiração divina,
na vida dos autores, mas há algumas situações que chega a dar um nó na nossa garganta, porque 1000 anos não são 10 anos, não são 100 anos. 1000 anos é muito tempo. 1000 anos antes, o salmista, tomado pelo Espírito de Deus, está profetizando o ministério do Messias que haveria de vir. Ele começa o salmo no primeiro verso dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Na tua tradução pode estar assim: por que me desamparaste? Tem a mesma conotação. E este é exatamente o brado, um dos brados de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Já ouvi dizer de algumas pessoas que não criam em Deus e foram ler a Bíblia com o intuito de desacreditá-la ou de achar alguma contradição. Pessoas que foram pegas pelo Espírito Santo. Isso aconteceu com um conhecido do meu pai. Quando ele chegou no Salmo 22, ele já não era mais ateu, porque o Espírito Santo de Deus o quebrou. Ele chegou à conclusão: não tem como. 1000 anos antes, as mesmas palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Aqui entra uma outra questão. Ora, Deus abandona alguém? O brado de Jesus Cristo na cruz do Calvário é um brado de humilhação para nós. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos humilha. Porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, quando nós olhamos o ministério do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele passou e que Ele sofreu, foi no meu e no seu lugar. E aqui entra uma outra questão, teologicamente difícil de explicar. Porque Jesus Cristo é Deus, e sendo Filho de Deus, veio para cumprir uma obra. Mas agora chega na cruz do Calvário e nós sabemos que dentro da teontologia, a Trindade divina, ela é indivisível e inseparável. Mas nós estamos vendo o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, no ápice do sofrimento, no meu e no seu lugar, olhar para o céu e dar um brado: Deus meu, por que me abandonaste? Aqui nós precisamos entender que o Senhor Jesus estava passando tudo aquilo no meu e no seu lugar. Toda a dor que Ele estava experimentando era para ser comigo, era para ser com você. Os insultos que Ele sofreu, a rejeição. Ora, a mesma multidão que foi alimentada pelos pães e pelos peixes, a mesma multidão que glorificava a Deus e que se alegrava ao ver os paralíticos andando, ao ver os cegos enxergando, a mesma multidão que se alegrava e exultava por ver tantos milagres, pessoas endemoniadas sendo libertas, perdão de pecado sendo concedido, quebras de paradigmas nunca vistas antes.
Essa mesma multidão era a multidão que estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. Eu quero dizer para você que você estude esse salmo, como eu tenho recomendado a vocês para estudarem também o Salmo 23, o Salmo 24, porque eles são tremendos. Ora, aqui nós vemos Davi escrevendo inspirado por Deus e está tão carregado de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o ministério dele, tudo se cumprindo, meus irmãos, no meu e no seu lugar. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Irmãos, isso que ele estava experimentando era para ser para mim e para você. Gritos de angústia, e não havia resposta, não havia socorro. Nós vemos que isso aconteceu desde o momento em que prenderam a Jesus. Todos os seus discípulos o abandonaram, todos eles fugiram e ele ficou só. Ele experimentou a negação de Pedro, ele experimentou a traição de Judas, ele experimentou o abandono daqueles que eram seus melhores amigos. Estavam caminhando com ele há 3 anos. E na hora que foram prender a Jesus, todos eles fugiram, deixaram ele só. Nós precisamos entender que momentos antes o Senhor Jesus tinha se retirado para orar. E ele estava orando profundamente, com tamanha angústia na sua alma, que ele começou a suar gotas de sangue. Isso é um fenômeno raríssimo, que só ocorre em níveis altíssimos de estresse e de angústia. São quando microvasos que estão por baixo da pele se rompem por causa da pressão. Cristo estava passando por isso ao orar a Deus, e ele sabia o cálice que estava por vir, que ele haveria de receber, que ele haveria de passar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: não foi fácil. Alguém pode dizer assim: mas ele era Deus. Precisamos entender que Cristo tinha 2 naturezas: plenamente homem e plenamente Deus. Como homem, ele sentiu tudo o que nós sentimos. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele teve medo, ele sentiu frio, ele se cansava, ele precisava dormir. Como homem, ele se entristecia, se irava. Como homem, ele se alegrava, sorria ou chorava. Experimentado nas experiências, sabia. Então, não é correto desmerecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque ele veio no nosso lugar. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Algo de extraordinário nessa verdade é porque Jesus Cristo era dotado de uma glória no céu. E ele mesmo, na oração sacerdotal, a partir de João capítulo 15, você vai ver Jesus fazendo uma oração, e ele vai dizer assim: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha
antes aí contigo. Ora, depois nós vamos ver Paulo ensinando a esse respeito, quando ele vai falar da kenosis, o autoesvaziamento. Aleluia! Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu forma de homem para sofrer o castigo de cruz, no meu e no seu lugar. Ele se esvaziou, e esse se esvaziou aqui, nós precisamos tomar cuidado para não cair em heresias. Esse esvaziou não quer dizer que ele perdeu os seus atributos, não. Não perdeu nenhum dos seus atributos. Continuava sendo Deus, porém ele se humilhou e se submeteu à posição de servo, cumpridor da vontade do Pai. Ainda que dotado de todos os seus atributos, todos, onipotência, onisciência, onipresença, todos os atributos com ele ali, ele se submete, e ele diz e confirma aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 61, eis que o Espírito Santo de Deus me ungiu para pregar as boas novas. Sendo Deus, dotado de todos os seus atributos, ele se submete à ação e à unção do Espírito Santo para poder cumprir o ministério terreno. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, meus irmãos. Aleluia. Nós vemos aqui nesse salmo: eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Deixa eu te falar uma coisa. O maior exemplo para nós não é o que José passou, não é o que Jó passou, não é o que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel passaram. O maior exemplo para as nossas vidas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele dá esse brado dizendo: eu estou aflito, eu estou afligido, eu estou passando por angústias, mas tu és santo. Glórias a Deus. Quantos de nós, passando lutas e provações e dificuldades, conseguiríamos dar um brado como esse? Você consegue levantar a sua mão para o alto e dizer: não importa o que eu estou passando, tu és santo, Senhor. Tu habita no meio dos louvores de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Às vezes está chorando, as lágrimas estão sendo derramadas, está doendo. Oh, glórias a Deus, mas a igreja louva, a igreja adora, a igreja canta, e a Bíblia vai dizer que o Senhor está no meio dos louvores do seu povo. Glórias a Deus. Louvar quando está tudo às mil maravilhas é fácil, e é bom, até eu gosto. A questão é: e Deus? E Deus? O que Deus pensa disso tudo? Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Tem uma pessoa que te conhece bem, pai, mãe, filhos te conhecem muito bem, melhores ainda, esposo, esposa, sim, conhece muito bem, mas ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos. E tem alguém que nos conhece melhor do que nós mesmos. Esse é o Senhor nosso Deus. Sim, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes nós traçamos planos, nós fazemos projetos, e o Senhor vem e trava.
Não deixa acontecer, não deixa ir para frente, sabe por quê? Porque Ele nos conhece, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe das nossas veredas. É muito fácil nós verbalizarmos na teoria, a questão acontece quando nós estamos vivenciando na prática, é quando estamos passando realmente pela prova. Aí nós queremos ver se tudo isso que nós pregamos, que nós falamos, que nós ensinamos, se vai ser colocado mesmo em prática. Se cremos realmente dessa forma ou não. És rei, és o louvor de Israel, o Senhor está assentado no trono. O salmista vai dizer: em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Ele está apontando para o passado de Israel, para os seus antepassados que clamaram a Deus quando estavam no Egito. Quando eram escravos, o Senhor os resgatou com braço forte, através das pragas, humilhando o poderio de Faraó, abrindo o mar vermelho, aparecendo para o povo em forma de nuvem de dia, coluna de fogo durante a noite, várias manifestações, pão que descia do céu, água que saía da rocha, codornizes que apareciam do nada, ou seja, Deus provendo e cuidando em resposta ao clamor de um povo que o clamava. Davi está lembrando isso ao Senhor. Confiaram e não se decepcionaram, mas ele vai dizer aqui, verso 6, mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem. A mesma coisa que o povo estava dizendo para Cristo. Quando Cristo estava sendo espancado, quando ele estava sofrendo os seus açoites, as pessoas que estavam em volta dele estavam debochando, estavam caçoando. Quando ele foi levado, obrigado a levar a cruz, em que ele estava ali com a sua pele dilacerada, ainda teve que carregar uma cruz pesada. Alguns vão dizer que essa cruz tinha 40 quilos, outros vão dizer que ela tinha 50 quilos ou mais, mas eu vou dizer a você que o peso dessa cruz, ninguém jamais poderia levar, porque nessa cruz estava o meu e o seu pecado. Nessa cruz estava o pecado de todos aqueles que foram salvos por Deus, no Antigo Testamento, no nosso presente, no porvir, não sabemos mais até quando, até a vinda do Senhor, o pecado de todos esses estavam sobre aquela cruz, de modo que ninguém jamais poderia carregá-la. Mas Cristo carrega, e quando Ele vai carregando essa cruz, há um cortejo que vai gritando, debochando, xingando, caçoando, até que o crucificam. E quando ele é levantado no madeiro, cumprindo as escrituras, dizendo: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele estava ali, sendo maldição no meu e no seu lugar. As pessoas, ao verem ali o Cristo, com as suas mãos e pés transpassados, pregado naquela cruz, começaram então a blasfemar dele, dizendo:
tu não é o Filho de Deus? Ele que te salve agora. Tu não era tão especial para Deus, tu não confiou tanto no Senhor. É isso que o salmista está dizendo, e é isso que nós vemos no ministério de Cristo se cumprindo. Confiou no Senhor, Ele que o livre agora. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Tentem imaginar a cena. A crucifixão ou crucificação era o meio de pena capital mais brutal que se conhecia. Talvez seja o mais brutal até hoje. E ele vai se sentir sozinho ali e vai dizer: não há ninguém que me socorra. Não há ninguém que venha ao meu auxílio. Verdadeiramente ele estava no meu e no seu lugar. Ele estava sentindo ali tudo que era para eu sentir. Tudo que era para você sentir. O desprezo, a rejeição, a dor. Aqueles que outrora ele ajudou, estavam ali clamando contra ele. E ele se sente só. E ele dá um outro brado. Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo: ninguém vem ao meu socorro, não tem ninguém que possa me ajudar. Ele olha para o céu então, e eu não sei, irmãos. A gente pode conjecturar. A Bíblia vai dizer em Isaías 59 que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Cristo não tinha pecado, mas ele tornou-se pecado no meu e no seu lugar. A ira de Deus que era para nós, que era para você, a ira de Deus que era para recair sobre a tua vida e sobre mim, estava sobre ele, e ele estava enfrentando ali algum tipo de separação, algum tipo de ruptura, e aí eu não consigo explicar, só posso vir até aqui, que ele vai clamar: Deus meu, por que me abandonaste? Meus irmãos, a coisa foi tão séria que ao meio-dia, quando ele foi pregado na cruz, a Bíblia vai dizer nos evangelhos que houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Você consegue imaginar o que é isso? Fazendo uso de uma linguagem poética, nós podemos entender que o sol não ousou lançar a sua luz sobre aquilo que estava acontecendo no Monte Caveira. O sol não ousou lançar a sua luz sobre o Filho de Deus que estava sendo condenado no meu e no seu lugar. E às vezes eu me pego imaginando que quantas pessoas se emocionam, né, diante de uma telenovela, diante de um filme, diante de um noticiário. Mas eu vou dizer para vocês que a maior história de todos os tempos, e o ápice dessa história,
foi na cruz do Calvário. O ministério do Senhor Jesus Cristo. Não há nada que se compare. E se a cruz de Cristo não nos envergonha, se a cruz de Cristo não nos constrange, é provável que nós não tenhamos compreendido a mensagem que ela propaga, a mensagem que ela ensina. Por que constranger? Por que humilhar? Sim, porque era eu que deveria estar ali. Era você que deveria estar ali. Preste bem atenção. Nós estávamos no status de separação total para com Deus. Éramos tidos como inimigos de Deus, filhos da ira. Ninguém poderia se salvar se não fosse a graça de Deus destinadas para a nossa vida através do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Ali na cruz, a justiça de Deus estava se cumprindo sobre Jesus Cristo. E hoje, nós somos salvos, libertos, resgatados, lavados e remidos no sangue do Senhor, e a justiça de Deus é atribuída a nós, porque os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Ainda ontem eu estava falando com uma pessoa, não há mérito humano nenhum na salvação, nenhum, nada. Não é porque você é alto ou você é baixo, ou é bonito ou não é bonito, não é porque é rico ou porque é pobre, não é por nenhum mérito nosso, é pelo mérito de Jesus Cristo. A justificação é isso. A justiça de Cristo é atribuída para nós. E quando Deus Pai olha para nós, Ele não nos vê, Ele enxerga a justiça de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É por isso que Paulo vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glórias a Deus. É por isso que Jesus Cristo disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O nosso eu não serve. Tem que ser Cristo em nossas vidas. O caminho está aberto agora entre Deus e os homens. Não há mais a necessidade de um sacerdote para interceder por nós, porque através da obra vicária de Jesus Cristo, o Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, nos transformou em uma nação, em um reino de sacerdotes. Somos sacerdotes e reino. Aleluia! Sabe o que isso significa? Você não precisa de um sacerdote para se chegar a Deus. Você mesmo tem livre acesso ao Pai. Tanto que isso é verdade, que quando Cristo dá o brado na cruz do Calvário, quando Ele entrega o teu espírito a Deus, em que Ele grita e brada tetelestai, que significa está consumado. A Bíblia vai dizer que lá no templo, o véu do templo se rasga, não rasgou de baixo para cima, rasgou de cima para baixo. Ah, mas rasgar um véu, isso é moleza, né? Você pega um véu ali, faz uma força e rasga. O véu do templo tinha aproximadamente 10 centímetros de espessura. Jamais um ser humano, ou mesmo muitos seres humanos, teriam força para fazer isso. Imagine, 10 centímetros de espessura separava o lugar santo do lugar, o santo dos santos, aonde habitava e representava ali a presença de Deus, foi rasgado de cima a baixo, simbolizando o seguinte: o caminho agora
está aberto. Temos livre acesso, não precisa mais de um sumo sacerdote uma vez por ano para poder ir interceder por nós. Não, o caminho está aberto, o Senhor nos resgatou, Ele nos comprou, Ele nos remiu, e agora nós podemos e temos livre acesso para com Deus. E não temos mérito nisso. Todo o mérito é mérito de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Eu não vou conseguir pregar esse salmo todo, porque a hora já está voando. Mas deixa eu ler mais um verso com você aqui. Verso 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte, deixaste-me no pó, à beira da morte. Como água me derramei. Isso é uma expressão antiga que simboliza uma situação de perda, uma situação que não tem mais retorno. É como um ditado popular que nós conhecemos: não adianta chorar pelo leite derramado. Por quê? Porque ao se derramar, se perde, se contamina. Jesus está dizendo que é uma comparação antiga. As pessoas são como jarros, são como vasos de barro ou de cerâmica, e que esses vasos são cheios, e quando eles são cheios, é um símbolo de honra. Por quê? Porque ele está sendo utilizado para aquilo que foi proposto. E agora Cristo está dizendo: eu me derramei como água. Imagine um jarro que entorna, a água vai e você não consegue mais colocar aquela mesma água de volta. Eu me sinto derramado como água. O meu coração tornou-se como cera, derreteu-se no meu íntimo. Dentro dele era o que ele estava sentindo, porque o fogo da ira do Todo-Poderoso, que era para mim e para você, estava sobre ele, a ponto dele dizer: o meu coração se derreteu como cera, meu vigor secou-se como um caco de barro. Ou seja, um vaso que foi estilhaçado, que foi quebrado. Minha língua gruda no céu da boca. Ora, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, uma das suas frases é: tenho sede. Depois de todo aquele sofrimento e de passar uma madrugada inteira sendo julgado, sendo espancado, perdendo sangue, ele estava desidratado. De meio-dia até as 3 da tarde estava pendurado na cruz. A sua língua grudada no céu da boca, seca. E Jesus pediu água. Tenho sede. E pegaram e deram a ele vinagre. E ele não aceitou. Ele que outrora
simbolizava e disse que ele era a água da vida, que quem cresce nele, rios de água viva jorrariam do seu ventre. Agora está ali, pendurado na cruz do Calvário, sentindo sede. A quantos ele saciou a sede da alma, a sede do espírito, e não tiveram a hombridade de saciar a sua sede naquele momento. Deixaram-me no pó, à beira da morte. Também é um simbolismo. É estar prostrado, é estar caído, abandonado para morrer. O símbolo dos cães que me rodeiam. Imagine uma pessoa que está num lugar deserto, sozinha, abandonada, caída, e os cães estão ao seu redor, prontos para poder atacar e lhe devorar. Esse é um tipo de figura para nos auxiliar e nos ajudar a entender o que Cristo estava sentindo na cruz do Calvário. Como cães me rodearam, é o verso 16. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Até onde nós sabemos, Davi nunca teve as mãos e os pés transpassados. Irmãos, eu estou arrepiado aqui, irmãos. A palavra de Deus, ela é tremenda. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Cristo teve as suas mãos furadas por pregos, ao ser pregado na cruz do Calvário. Alguns desses pregos nem tinham ponta, tá, irmãos? Alguns tinham a ponta achatada. Entrava na base da força bruta e ia rompendo carne, tendões, nervos. Se tivesse osso pela frente, ia arrebentando e estraçalhava tudo até atravessar. Posso contar todos os meus ossos, e aqui é interessante porque quando foram quebrar as pernas de Jesus Cristo, quebraram do malfeitor que estava de um lado, quebraram as pernas do outro para adiantar a morte. Quando foram quebrar a de Jesus Cristo, constataram que ele já não estava mais vivo, e assim cumpriram. Cumpre-se a palavra do Senhor. Todos os meus ossos podem ser contados. Mas eles encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si. O Evangelho é claro ao dizer que as roupas de Jesus Cristo foram repartidas entre os soldados romanos. Lançaram sorte sobre as minhas vestes. A túnica de Jesus Cristo. Os soldados romanos lançaram sorte entre eles, para ver quem é que iria ficar com elas. Cumprimento da palavra do Senhor. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força. Vem logo em meu socorro. Livra-me da espada. Livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Deixa eu dizer uma coisa. Cristo tinha que passar por tudo o que ele passou, para poder nos remir dos nossos pecados. Depois de todo esse clamor, ele vai dizer: mas tu me respondeste. Ora, Cristo morreu. Sim. Ele foi sepultado. Mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia ele ressuscitou.
A morte não pôde contê-lo, o sepulcro não pôde contê-lo, o reino dos mortos não pôde deter o autor da vida. Ao terceiro dia, ele ressurgiu. Nós vemos que em todas as religiões do mundo, se você for visitar o túmulo do fundador de qualquer religião que seja, como por exemplo, se você for ao túmulo de Maomé, lá tem uma placa escrita: aqui jaz Maomé. Se você for ao sepulcro de Buda, lá está escrito: aqui jaz Buda. Você pode ir ao sepulcro de Allan Kardec, lá estará escrito: aqui está Allan Kardec. Mas se você for no Oriente Médio, na região da Palestina, na cidade de Jerusalém, no sepulcro esculpido na rocha, lá tem uma placa que está escrita: ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando ao coração da amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.